Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar sobre o Instituto Ecozinha. Infelizmente, o Paulo Melo, que é o presidente e fundador do Instituto, não está disponível por uma questão de saúde, mas em breve ele estará de volta conosco. Ele pediu para fazer essa apresentação, então é com um grande prazer que eu falo desse projeto tão transformador. Ele é um projeto exemplo no Brasil hoje do setor privado resolvendo um problema do lixo. Então, o Instituto Ecozinha ele é um instituto sem fins lucrativos. Ele tem mais de 2 anos, com mais de 86 bares e restaurantes associados que estão atingindo a meta Zero Waste. Estão desviando mais de 90% dos seus resíduos do aterro sanitário, né? Então, esses bares e restaurantes não enterram o resíduo, eles destinam o resíduo que eles geram para a economia circular. E é uma iniciativa realmente incrível, porque os fundadores do Instituto, mais os novos que entraram, assumiram a sua responsabilidade. E isso eu acho incrível, porque hoje em dia é muito difícil você achar pessoas, né, que estão realmente determinados a liderar e a criar um movimento, tirando o dinheiro do bolso para fazer a coisa certa. A cozinha é um lugar muito especial, né? Esse é um momento, é um local onde você coloca amor no seu trabalho para fornecer saúde, alimento de qualidade para as pessoas que são ou seus clientes ou as pessoas que você ama, né, sua família, seus amigos. E isso é um ato de carinho, é um ato de amor. E o dia que o Paulo descobriu que esse trabalho dele estava causando de forma negativa o meio ambiente, isso incomodou ele muito. E acho que incomoda muitos chefes de cozinha. E a gente acaba gerando resíduos na cozinha. Então, se a gente está colocando carinho e amor na comida que a gente serve, a gente também deveria estar colocando amor e carinho para não gerar impacto negativo no meio ambiente, porque é da terra que vem o alimento saudável. E a gente tem que devolver essa saúde para o meio ambiente, para o planeta. Então, foi aí que o Instituto Ecozinha nasceu e agora eu vou contar um pouquinho da história do Ecozinha e por que ele é tão importante, tão transformador e modelo para o Brasil. Tá? O Ecozinha, na verdade, nasceu por duas leis, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos e depois uma lei distrital do Grande Gerador. Isso forçou com que os bares e restaurantes principalmente, mas outras entidades que geram resíduo, repensassem o trabalho deles e alinhassem as suas atividades com as leis que estão exigindo melhorias, né? Então, o que a lei diz? Se o seu negócio gera mais de 120 litros por dia de resíduo, você é um grande gerador, né? Então, todo mundo conhece aquele saco plástico preto que a gente tem em casa ou na loja. Um saco de lixo preto equivale a 120 litros. Então, se o seu negócio gerar mais de 120 litros por dia, você é um grande gerador. E sendo um grande gerador, você tem que pagar para destinar esse resíduo corretamente. Tá? Em teoria, o governo não vai mais passar para pegar o seu resíduo. Tá? Então, essa é a ideia. Você vai ter que contratar uma empresa privada e pagar para destinar o seu resíduo corretamente. Tá? Só que tem um problema, né? A maioria das empresas já fazem uma separação mínima dos seus resíduos. Desculpa que a minha imagem está bloqueando parte da tela, mas você faz uma separação em várias frações e depois passa um caminhão na frente da sua casa ou mesmo a empresa que você contrata coleta tudo junto e leva para o aterro sanitário. Então, qual que foi a melhoria em cima de tudo isso? Nenhuma. Você tem um esforço grande e o lixo vai para o mesmo lugar, não ajuda ninguém. A única diferença é que você acaba pagando para destinar o teu resíduo, que eu até acho correto, mas ele não deveria estar indo para o aterro sanitário. Enterrar lixo, como a gente já sabe, é uma ideia defasada, não funciona mais. Então, esse é um velho modo de pensar. E a gente entendeu que a gente tinha que pensar de forma diferente, né? E se todo o nosso resíduo já está sendo rejeito, né, se ele está indo para o lugar errado porque ele está sendo misturado, ele não tem mais jeito. Uma vez que você misturou o teu resíduo na tua loja
ou dentro de um caminhão do lado de fora da sua loja, não adianta. Você misturou ele virou rejeito e não tem mais o que fazer. Então, qual que foi o grande desafio? Né? O grande desafio é mudar esse modo de pensar. Como saímos desse modo de pensar? Temos que procurar uma nova solução. E a gente decidiu que a gente tem que ser revolucionário dentro e fora da cozinha. É a única forma da gente conseguir mudar essa realidade. E para isso a gente começou a estudar os bares e restaurantes. Né? E existem muitos especialistas na área que já têm conceitos muito claros, né, para a gente conseguir resolver esses tipos de problema. O Cradle to Cradle, né, é um conceito já há muito tempo desenvolvido que separa os ciclos de resíduos que a gente gera. Existem dois tipos de ciclos, o ciclo biológico e o ciclo técnico. Biológico é tudo aquilo que veio da terra que deve voltar para a terra, até para regenerar o solo, uma vez que aquele resíduo orgânico é fundamental para a regeneração e a saúde do solo. O ciclo técnico é tudo aquilo que a gente consome que é produto. Então, plásticos, papel, vidro, metais, tudo que a gente consome como produtos é o ciclo técnico. E o ciclo técnico, uma vez que ele é desenhado corretamente, ele deve voltar 100% para a reciclagem. Tá? Uma vez que a gente entendeu isso, ficou muito claro o nosso caminho. Tá? E que o problema maior de tudo é a logística. Não adianta a gente separar tudo se a gente não tem rotas logísticas para destinar o resíduo da forma correta. O que a lei do engrandejador, na verdade, nos apresenta como oportunidade. Porque uma vez que eu tenho que pagar para destinar meu resíduo e aterrar esse resíduo, bom, talvez eu possa pagar para destinar ele para o lugar correto. E a gente viu que a gente precisava separar os resíduos de uma forma diferente. Né? A gente viu que a gente tinha que ter os recicláveis, como sempre, já separados. Primeiro, os orgânicos, porque os orgânicos precisam ir para a compostagem. E o rejeito que vai para o aterro sanitário. Porque ainda existe alguns tipos de resíduos misturados que a gente só tem um lugar para levar ainda hoje, que é o aterro sanitário. E principalmente mais uma linha de resíduo, que é o vidro, do qual a gente vai falar um pouquinho depois. Mas a gente entendeu que a geração de resíduos através de gravimetria dentro do bar e restaurante, ele nos informou como separar nesses dois ciclos biológicos e como que ele pode ser atendido de forma econômica dentro da sua própria logística. Então, esse é um gráfico que a gente usa para desenhar o que acontece nessas rotas logísticas. Tá? Como você consegue ver aqui, a gente tem a rota dos orgânicos, que é a primeira separação que a gente faz, nunca misturando os orgânicos com os demais resíduos. Os vidros são muito importantes, porque vidro é pesado e ele machuca o catador. E o catador não consegue um retorno econômico, né, financeiro, que justifique o seu trabalho. Então, mesmo o vidro sendo 100% e eternamente reciclável, ele precisa da sua própria rota logística. Tá? E nós criamos isso também dentro da cozinha. Os recicláveis continuam indo para os catadores e o rejeito, que é o que sobra, que vai para o aterro sanitário. Com isso, a gente criou metodologias dentro dos estabelecimentos para conseguir fazer essa separação correta. O primeiro passo é a educação ambiental. Né? A segunda é não gerar os resíduos, então você ter uma política de compra diferenciada. Uma vez que eu estou comprando errado, eu estou olhando para a minha lixeira de rejeito, aquilo lá que vai para o aterro sanitário, eu posso olhar para aquilo e dizer, bom, aquilo ali não vou comprar mais, porque aquilo ali eu não consigo colocar nem no orgânico, nem no vidro e nem nos recicláveis. Então aquilo lá eu vou parar de comprar aquele tipo de produto. E aí, uma vez que eu tenho esse resíduo separado, eu vou... voltando aqui um pouco. Então, para os resíduos fracionados, eu olho para os meus resíduos e eu faço essa gravimetria, né, que a gente chama, que é uma pesagem dos resíduos que eu gerei. E aqui você consegue ver que o orgânico ele é uma fração muito grande do meu resíduo num bar ou num restaurante, porque eu estou servindo alimento, eu gero muita resto de comida na preparação ou depois da refeição, e por isso esse resíduo orgânico ele precisa ser destinado corretamente. Uma vez que eu somo isso com o vidro, olha só quanto do meu resíduo eu consigo reciclar 100%. Né?
80% do meu resíduo, porque os 65% do orgânico mais 15%, quase 80% do meu resíduo ou mais pode ser reciclado 100%. E uma vez que eu separo essas frações, o que sobra são os recicláveis, que estão limpos, e o rejeito que não tem mais jeito, que vai para o aterro sanitário. E a meta Zero Waste, ou a meta lixo zero, é um desvio de mais de 90% dos meus resíduos. Então, no momento que eu separei o meu orgânico e o meu vidro, eu consigo chegar no lixo zero, porque falta pouco. Então, um pouquinho de atenção na separação dos recicláveis, um pouquinho de atenção na minha política de compra, e eu já consigo chegar no lixo zero. Então, é muito importante ter esse entendimento da minha geração dentro da minha cozinha para eu poder destiná-los corretamente. Então, uma vez que eu separei os meus resíduos, eu tenho que buscar a melhor destinação possível, né? E a gente vai falar um pouquinho agora de cada uma dessas frações. Os orgânicos, elas devem ir para a compostagem, né? Então, por exemplo, óleo de cozinha pode pode ir para uma fábrica de sabão. Eu coloco as minhas bomboninhas pequenas dentro da minha área de preparo. Então, a cozinha, você vai ver que não tem lixeira dentro da cozinha. Ela só tem as pequenas bombonas para o resíduo orgânico que é gerado. Todos os demais resíduos a gente coloca numa estação central de resíduos. E cada um tem que pegar aquele resíduo, ir até uma estação central e com todas as frações disponíveis, vai depositar corretamente aquele resíduo naquela lixeira. Então é muito importante que a gente retire as lixeiras que estão na cozinha e só mantenha as pequenas lixeiras para os orgânicos. E é assim que a gente consegue destinar esses resíduos para o seu local correto. Aqui é um exemplo de um pátio de compostagem, né? Esses são pátios de compostagem descentralizados em Brasília. Nós temos 5 pátios de compostagem, todos usando o método UFSC ou método LAPA, que são dessas leiras estáticas, onde o resíduo decompõe naturalmente, é uma temperatura elevada e controlada com o oxigênio, né? Gerando esse mini forno, digamos, biológico, que cria o adubo que a gente depois pode devolver para o solo. Aqui é um exemplo na Lapa, em São Paulo, então esse não é um conceito novo, já temos exemplos, Torel vai falar sobre isso. E na sequência, a gente pode falar do vidro, né? O vidro também tem que ser separado, como eu já falei. Nós usamos esses contentores grandes na rua, a gente vê isso como uma economia compartilhada, onde os bares e restaurantes dividem os custos do vidro. E ele tem, uma vez que a transportadora tem uma receita que vem tanto do gerador quanto do comprador de vidro, né, que é a usina de vidro que hoje fica no Rio de Janeiro, você tem receita suficiente para custear e bancar essa logística reversa do vidro, que todo mundo dizia que era impossível de se conseguir, até hoje, mas a gente provou diferente já em Brasília, né? Esse vidro todo ele vai para um pátio de acúmulo, e desse pátio de acúmulo ele vai para uma usina no Rio de Janeiro. E ele é uma matéria-prima perfeita, né? O vidro é 100% e eternamente reciclável. Então é inaceitável o vidro acabar em qualquer lugar. Quando o vidro acaba num aterro sanitário, ele ocupa um volume muito grande daquele aterro, né? E ele fica lá por milhares de anos e não decompõe. Quando ele é devolvido para a usina, ele tem ganhos de eficiência na própria produção da próxima garrafa e ele é eternamente e 100% reciclável. Por isso que é tão importante a gente reciclar o vidro. Os recicláveis, já existe no Brasil oportunidade e solução para os recicláveis. Nós temos catadores, só que os catadores eles precisam de ajuda e para isso eles precisam receber os recicláveis de forma limpa e ter oportunidade para coletar esses resíduos em quantidades suficientes, porque coletar porta a porta em pouco volume não é eficiente. Então, quanto mais a gente consegue acumular esses recicláveis, maior valor e menos custoso é essa logística, porque os catadores também têm gastos. Gasta com gasolina igual qualquer outra empresa. Então, é muito importante a gente melhorar essa eficiência na separação do resíduo e no seu acúmulo no ponto de coleta, né? E vamos lembrar que a nossa realidade ela é péssima no Brasil. A gente ainda tem os lixões e os aterros sanitários que geram problemas ambientais
e econômicos para todo mundo. Então, a gente já sabe que o lixão e o aterro sanitário não é mais solução. Apesar da lei do grande gerador dizer que você tem que pagar para destinar para o aterro, a gente não concorda com isso. Tá? Você deve pagar pelo resíduo que você gera, logicamente, mas ele tem que ser destinado para o local adequado. Seguindo aqui, perdão. E aqui a gente tem um exemplo desses containers, né? A gente chama eles de bunkers, onde os recicláveis são guardados. Nesses bunkers a gente tem bags, que são sacos pendurados, que são muito fáceis, porque os recicláveis são leves, então é fácil para o catador entrar no bunker, retirar o bag, pesar o bag e colocar dentro do caminhão. Então esse é o modelo que a gente encontrou hoje. Logicamente dá para evoluir, né? Porque uma solução escalável ela precisa ser contentores que são fáceis de produzir, rápidos. O Ecozinha está buscando parceiros para desenvolver isso e ampliar a nossa atuação, mas esse foi o modelo que nós encontramos, é a V1, e funciona muito bem, né? E isso envolve também e gera oportunidade de inclusão social, geração de renda para os catadores, que é muito importante. E o que sobra de fato no final da separação do orgânico do vidro e dos recicláveis é o rejeito. É aquilo que não tem mais jeito, né? Como eu já falei antes, existem resíduos que a gente gera que hoje não são adequados para a nossa realidade. Existem falta de alternativas muitas vezes, porque muitas embalagens hoje vêm ainda sem poder ser recicláveis 100%, e a gente precisa parar de comprar esses produtos. Então, o Ecozinha hoje já tem um volume grande, já tem peso, e a gente conversa com a indústria. A gente fala, poxa, se vocês continuarem fornecendo esses produtos nessas embalagens, a gente não vai mais comprar os seus produtos. Então, a gente está começando a inverter o cenário, onde a gente é refém da indústria e a gente começa a ditar as regras, que é a grande virada de chave. No momento que o consumidor começa a forçar que a indústria evolua, aí a coisa vai acontecer de forma rapidamente. Somos poucos ainda, mas esse modelo a gente acredita que vai avançar bastante. E no final de tudo, a gente tem que fazer uma análise do que aconteceu. E nada melhor do que olhar para a sua lixeira de rejeito e, como eu já disse, analisar o que está lá dentro. Vamos parar de comprar o que está indo para o aterro sanitário. É a única forma da gente evoluir de forma escalável, né? Uma forma com velocidade. Então, só para resumir aqui, o nosso velho modo de pensar, 100% do nosso resíduo, ele é rejeito, né? Então a gente é um grande gerador. Só que o que a gente descobriu? Uma vez que eu separei o meu orgânico, o meu vidro e os meus recicláveis, a gente acaba se tornando um pequeno gerador. Porque aquele um saco plástico de 120 litros por dia, muitos dos nossos estabelecimentos, a maioria, consegue ser um pequeno gerador. Porque só sobrou 10% do que eu gerei. Então, de certa forma, a gente se retirou do conceito de grande gerador e se tornamos um pequeno gerador. Então, na verdade, os associados que estão gerando menos de 120 litros por dia não estão mais obrigados a pagar para destinar o rejeito para o aterro sanitário. Ele pode colocar o saco plástico, digamos, na rua para ser destinado para o aterro sanitário de forma legal. Tá? Isso é muito, muito, muito bacana e a gente vê isso como um grande valor do Ecozinha. Então, lembrando que a economia circular é aquilo que volta para um ciclo, né? Então, no nosso conceito, 90% dos nossos resíduos estão voltando para a economia circular e apenas 10% está indo para o aterro sanitário. Existem enormes ganhos com isso tudo, né? Eu vou só listar aqui alguns deles rapidamente, mas geramos empregos em recicláveis, geramos empregos no vidro, reciclamos 100% do vidro no Ecozinha, né? Diminuímos o rejeito que é gerado, estendemos a vida útil do aterro sanitário. Isso sem falar de todos os ganhos ambientais que estão listados aqui na direita, que eu não vou falar, mas que são muito importantes para nós todos, né? E lembrando também que a economia circular ela é uma economia, ela gera renda e gera emprego, tá? Então, por exemplo, só para dar um case aqui que a gente conhece do Green Building Certification Institute, tá? Que
no geral, para cada, digamos, 10 mil toneladas geradas, o número de empregos que a gente encontra num aterro e numa incineradora é um emprego. Tá? Quando a gente tem nos centros de reciclagem, a gente está gerando 10 empregos para cada quantidade. 4 empregos na compostagem. E no mercado de reuso e de reaproveitamento de materiais, esse número explode. Então, o futuro, na verdade, são que esses ciclos, dentro do ciclo técnico, que é a recuperação de materiais, de produtos, vai nascer um novo mercado. Esse novo mercado de reaproveitamento de materiais e produtos que voltam para o ciclo em forma de reuso ou transformação de produtos. Isso vai gerar muitos empregos e é muito legal. No caso do Ecozinha, né, a gente tem 86 bares e restaurantes, a gente tem 2 cooperativas, 5 pátios de compostagem, uma transportadora de vidro, uma usina de vidro, uma empresa de tecnologia digital. Então envolvem muitas stakeholders, né? A gente chama isso que é a maior economia circular multi-stakeholder do país. A gente tem muitas entidades diferentes que estão compartilhando de serviços e de produtos e que conseguem assim fazer com que fique economicamente viável fazer essa logística e de destinação correta. A gente também tem tudo digitalizado, né, até janeiro agora de 2021, na verdade, porque teve uma pandemia que todos nós sabemos que dificultou muito o avanço, mas a gente está digitalizando todo o processo, né, via aplicativo, a gente pesa todos os resíduos e a gente tem os dados necessários para comprovar as nossas conquistas. Né? Bom, é isso. A gente acredita muito no que a gente tem feito nesse modelo do Ecozinha. A gente está procurando parceiros em São Paulo e em Florianópolis hoje, mas a gente acredita que esse modelo agora é expandível para todo o país. E começando pelo bar e restaurante, existe essa grande oportunidade, porque o bar e o restaurante gera muito resíduo orgânico e vidro, principalmente em termos de peso. Então, onde tem lei de grande gerador, você tem um bar e restaurante que está preocupado com esse custo. Então, uma vez que você tem uma solução para isso, a gente consegue convencer os bares e restaurantes a tomarem a atitude correta. Muitos querem já, então tem uma demanda reprimida. E o Instituto Ecozinha foca na educação e no treinamento dos colaboradores dentro dos bares e restaurantes. Então, estamos sempre buscando chefes, né, que querem liderar esse movimento em suas cidades. Então ficamos aqui abertos, está o meu contato e em breve agora a gente vai também ouvir de outros nesse evento, de outras empresas que estão colaboradores, parceiros do Ecozinha, que estão criando essa realidade para nós todos. É um grande prazer poder falar do Ecozinha, uma pena o Paulo não poder apresentar hoje, mas estamos disponíveis e abertos a conversar com todos, ok? Agradeço a atenção.